Bem, bom dia a todos, doutores da disciplina de Introdução ao Estudo do Direito. Estamos no nosso terceiro encontro, tá bom? Tivemos um feriado na semana passada e não tivemos nenhum tipo de atividade, tá certo? E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático, ainda dentro da unidade Direito como Conhecimento que a gente encerra hoje, tá certo? E à noite a gente discute, tá bom? À noite a gente discute sobre esta possibilidade, né, da gente debater, né, o material, enfim, tá bom? Então a gente dá continuidade agora, nesse momento, à disciplina, e à noite a gente confabula sobre as nossas experiências, dúvidas, inquietudes sobre o material. Tranquilo? Acredito que nós devamos ter chegado, né, a aqueles momentos na disciplina que nós definimos o que era conhecimento, o que era conhecer, a capacidade peculiar do ser humano de conhecer. Nós vimos isso também. Definimos, né, o que seria, né, uma relação cognitiva, concluímos que os seres humanos eles conhecem o mesmo objeto de forma diferente, descobrimos o porquê, né, devido ao nosso discernimento, à nossa historicidade. Tudo isso foi, de alguma forma, debatido. Tranquilo? E agora vamos dar continuidade, tá bom? E hoje nós vamos concluir falando sobre os graus de conhecimento, tá bom? Nós ouvimos na aula passada que nem todos, né, nem todos seres humanos conhecem do mesmo modo. E já sabemos o porquê, tá bom? Então, devido a essa forma diferente de conhecer objetos iguais, a gente acaba por criar um certo escalonamento, uma certa graduação no processo humano de conhecimento, tá bom? Então, cada um desses graus que nós vamos observar agora, nessa nossa aula, ela representa um momento de compreensão, um momento de processo de generalização sobre um determinado objeto, tá bom? Então, quanto maior, né, quanto maior o número de coisas compreendidas sobre um objeto e sobre vários objetos, tá bom? Quanto maior esse número de coisas compreendidas, maior também vai ser o conhecimento do ser cognoscente, daquele que conhece. Tá certo? Então, quanto maior a compreensão sobre um determinado objeto ou sobre vários objetos, maior também será o conhecimento desse sujeito cognoscente. Obviamente, tá bom? Obviamente que à medida que nós vamos conhecendo, à medida que nós vamos compreendendo um determinado objeto, um determinado fenômeno, nós vamos aumentando o nosso grau de generalização e também o nosso grau de abstratividade. Vocês observarão que nos 3 graus de conhecimentos que nós vamos conhecer hoje, à medida que nós vamos aumentando o grau de conhecimento, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, vocês vão observar que o grau de generalização vai aumentando e o grau de abstratividade também vai aumentando. Assim,
você ultrapassa a dimensão concreta de um objeto e passa agora a essa dimensão abstrata. Daí porque o último grau de conhecimento humano seria o grau filosófico. Você está diante de um objeto, tá bom? E você tem tanto conhecimento, tanta compreensão daquele objeto, que você passa a ultrapassar a sua concretude, a sua materialidade, tá bom? E, por exemplo, esta aliança, tá bom? Que eu estou mostrando aqui a vocês, ela ultrapassa a sua concretude, tá bom? De forma bem... em um primeiro grau, se você vê uma pessoa usando uma aliança dessa, você vai dizer que ela é... em primeiro grau, que essa pessoa é casada, né? Você está usando no dedo, então ela deve ser casada. Segundo, se a aliança ela tem uma tonalidade amarelada, então ela é ouro, né? Tudo isso é no primeiro grau de conhecimento. Mas se você se aprofundar, tá bom? Aí você vai entender o que é esse material, né? O ouro, com a sua composição, qual o seu valor. Você descobre até uma fórmula química, né? Para a obtenção desse material, tá bom? Qual é a fórmula química que o compõe na realidade, né? E você vai entender o porquê de se usar, aí ó, a parte científica, ó. Por que se usa a aliança como um símbolo de matrimônio? Por que é na mão esquerda? Por que é respectivamente nesse dedo, né? No dedo anelar ou anular, como alguns chamam. O porquê, tá certo? Mas aí quando você vai conhecendo cada vez mais esse símbolo, tá certo? Você vai ultrapassar a sua concretude. Vai ultrapassar simplesmente a simbologia dele, de um matrimônio, vai ultrapassar a concretude do material que é o ouro e passa a entender que existem compromissos outros, tá bom? Subjetivos, que podem explicar esse fenômeno. Tranquilos até aí? De parte inicialmente? Então nós vamos ver 3 graus de conhecimento. O primeiro grau de conhecimento, o segundo grau de conhecimento, o terceiro grau de conhecimento, tá bom? Também denominados o primeiro grau de conhecimento a gente chama de conhecimento casual, o segundo a gente chama de conhecimento causal ou científico, e o último, o conhecimento filosófico. Se vocês fizerem uma pesquisa, né, dentro da gnoseologia e procurarem buscar os graus de conhecimento, pode ser que vocês encontrem em alguns outros autores um maior número de graus de conhecimento, tá bom? Alguns chegam até a dizer que nós teríamos 6 graus de conhecimento, outros dizem que nós temos 4 graus de conhecimento, que entraria o conhecimento teológico, o conhecimento religioso, tranquilo? No entanto, há certas divergências, mas quando você coloca todos eles, tá bom? Espreme, né? E retira só o suprassumo, como a gente fala aqui, né? Você vai entender que pelo menos 3 ninguém discute, que é justamente esses 3, né? O conhecimento empírico ou casual, o conhecimento científico ou causal e o conhecimento filosófico. Na minha humilde opinião, o conhecimento religioso, devido à sua dimensão metafísica, ele ultrapassa a materialidade, passando para a abstratividade. Então, na minha humilde opinião, o conhecimento religioso ele estaria, de alguma forma, dentro, né, do conteúdo maior, que seria o conhecimento científico. Tranquilos até aí? Tranquilos? Tá bom? Então, vamos falar um pouco sobre o primeiro grau de conhecimento, tá bom? Tá certo?
Quando a gente fala em primeiro grau de conhecimento, também conhecido como conhecimento casual, alguns chamam de conhecimento empírico, alguns chamam de conhecimento rotineiro do dia a dia, alguns chamam de conhecimento vulgar, tá certo? Conhecimento vulgar. Então esse primeiro grau de conhecimento, ou casual, é aquele conjunto de informações que você retira de um determinado objeto sem fazer uma conexão com outros fenômenos. Tá bom? Você adquire esse conhecimento em seu contato com este objeto ou este fenômeno, tá certo? E apenas o experimenta através dos seus sentidos. Tranquilo? É como, imaginemos, você vai sair de casa e você olha para o céu e você vê um conjunto de nuvens, né, de cor cinza e escura. O que é que você vai dizer? Você vai dizer, eu acho que vai chover. Olha aí. Conhecimento que você adquiriu. Tá bom? Mas você adquiriu esse conhecimento simplesmente pela experiência. Você passou a observar que geralmente quando as nuvens estão escuras, né, tendendo a cinza escuro, você já experimentou e você sabe que a probabilidade de chover é muito grande. Você está errado? Não, não está errado. Tá bom? É um conhecimento? É assim, né? Um conhecimento diante do fenômeno. Qual o fenômeno? O fenômeno de um céu nublado, né, com nuvens escuras, cinza escura. Não tem mistério nenhum. O fato de você pegar um determinado objeto e dizer está quente ou frio, tá bom? É um conhecimento casual, um conhecimento rotineiro, é um conhecimento baseado apenas na sua experiência. Então, o fenômeno das nuvens, por exemplo, o fenômeno das nuvens escuras, você observa que esse seu conhecimento está conectado apenas, né, ao fato daquele tipo de nuvem. Você não coaduna, você não conecta esse fenômeno com outros para tirar uma conclusão mais apurada sobre o fenômeno. Tranquilo? Um exemplo claro desse conhecimento casual é você estar diante de uma criança de tenra idade, bota aí uma criança de 3 anos de idade, né? 3 anos de idade, tá bom? 5 anos de idade. Aí tu pega, né, diante de um caderninho desse, por exemplo, diante de um caderninho desse, tu arranca uma folha dessas, tu arranca uma folha, tá bom? Depois arranca outra folha e mostra para a criança as duas folhas, mesmo tamanho, mesma cor, do mesmo caderno, né? Você vai observar que vai ter, na experiência, não vai ter uma mais pesada do que a outra, tá bom? Aí você bota na frente dela dessa forma, né? Mostra as duas folhinhas, aí depois você amassa uma delas, né? Amassa uma delas, tá bom? Vou pegar aqui 2 folhinhas aqui, ó, tá bom? Você bota aqui as 2 folhinhas, mesmo caderno, mesmo tamanho, tá bom? E aí você solta as 2 folhas. Logo que você soltar as 2 folhas, que aqui tem vento, mas não tivesse, elas iam cair mais ou menos no mesmo tempo, né? No mesmo tempo, tá bom? Aí depois você faz isso aqui, ó. Pega essa aqui e amassa. Amassa ela todinha, transforma ela numa bolinha, ó. Aí solta as 2. Aí você vai ver que a que tá em bolinha vai cair primeiro. Vai alcançar o chão primeiro. Mesma folha, mesmo tamanho, mesma cor,
mesmo peso. No entanto, a que tem a bolinha, ela vai cair primeiro. Mas ela nunca viu essa experiência, né? Então, quando você fizer isso com ela, ela vai dizer que as duas vão cair ao mesmo tempo. Aí quando você soltar, aí a bolinha cai primeiro. Aí você bota de novo na frente dela, o mesmo experimento, o mesmo fenômeno, com a bolinha e a folhinha em pé. E você vai perguntar, né? Vai indagar. Qual vai cair primeiro? Ela vai dizer, a bolinha. Viu a experiência dela? Pode perguntar ela por quê. Ela não vai conectar, né, o fenômeno bolinha ou a folha amassada que cai mais rapidamente e alcança o solo, tá bom? Com outro fenômeno, que seria, por exemplo, a aerodinâmica, né? O formato agora, né, do objeto. O objeto que está intacto, né, todo espalhado em uma área de superfície maior, com uma outra que foi toda concentrada em uma área de superfície bem menor, né? A bolinha, ó, ficou, olha o tamanho da bolinha que ficou, olha o tamanho, né? Olha o tamanho da folha, a área de superfície. No entanto, o peso é o mesmo e tal. Então, esse primeiro grau de conhecimento, tá bom? Você adquire através da simples observação, do simples tato, da simples audição, dos nossos sentimentos, das nossas formas de experimentar mais simples, tá bom? Na nossa vida diária. A gente adquire esse conhecimento, tá bom? E até expressamos juízos sobre eles, tá bom? A gente pode dizer que um é mais quente, o outro é mais frio, um cai mais rápido, o outro cai mais lentamente. A gente pode dizer que o volume diminuiu, aumentou, a gente pode concluir apenas pelo o fato de você estar ali olhando, tá bom? Então, qualquer pessoa, mesmo aquela que não tem instrução alguma, tá bom? Ela vai perceber, tá bom? Que a estação do verão, a temperatura é mais quente do que nas estações de inverno. Essa percepção todos nós temos, não importa a instrução. Primeiro grau de conhecimento todos nós temos. Vocês, até há uns 40 dias atrás, vocês tinham um conhecimento casual do direito. Um conhecimento casual. Vocês tinham uma noção de que direito estava de alguma forma ligado à lei, que direito estava de alguma forma ligado a respeito, que direito estava ligado de alguma forma a comportamento. Mas o que é o direito, de forma mais profunda, né? Fica mais difícil de você entender em um grau de conhecimento casual, né? Um grau de conhecimento casual. Tranquilos? Até aí? Então, o que vai caracterizar de forma muito clara o conhecimento casual, né, o primeiro grau de conhecimento, é que o ser cognoscente vai conhecer um objeto, vai extrair informações deste objeto, sem, no entanto, fazer uma conexão entre o que foi compreendido, tá bom? Com suas outras compreensões ou outros fenômenos. Tranquilo? Isso é que vai caracterizar, tá bom? O conhecimento de primeiro grau. A pessoa vai conhecer um fenômeno de forma isolada, de forma fragmentada, de forma casual. Tá certo? Tranquilo? Agora, esse conhecimento é importante porque é a nossa primeira forma de conhecer um objeto, ou vários objetos, ou estar diante de um fenômeno, tá bom? E ele sempre nos dá uma visão parcial, né? Uma visão que a gente chama uma visão de varejo, né, do objeto, tá vendo? Já o conhecimento de segundo grau,
que nós vamos ver agora é um negócio mais complexo, tá bom? Por quê? Porque agora nós não vamos mais conhecer o objeto no varejo. Nós não vamos mais conhecer o objeto de forma parcial. Nós vamos tentar agora encontrá-lo, conhecê-lo, compreendê-lo no atacado, de forma mais geral. Então, lembrar para vocês que à medida que nós vamos aumentando o grau de generalidade, também vamos aumentando o grau de conhecimento. E agora, aquele fenômeno que eu exemplifiquei da nuvem, tá bom? Da nuvem escura, e que ela vai chover, de forma científica, eu não vou conhecer apenas pela cor. Eu vou buscar outros fenômenos que interferem, tá bom? Na nuvem, para que ela venha a precipitar-se em forma de água, ou em forma de gotas de água, em forma de chuva, tá bom? Aí eu vou ver, opa, tá ali uma nuvem escura, e a probabilidade é que vai chover. Conhecimento casual. Olha o conhecimento científico, ó. Epa, peraí, aquela nuvem ali, ela é uma nuvem escura. Mas qual o tipo de nuvem? É nimbus, é cúmulos, é nimbus cúmulos, é cirros. Porque se for cirros, por exemplo, tá bom? Ela pode ser até preta, mas chover não chove. Tá bom? E se chover, não se precipita sobre o solo terrestre, porque ela é muito alta. Opa, alta? Altitude. Aí, ó. Cor. Aí vem tipo. E já estamos agora na altitude. Mas não só esses fenômenos interferem naquela nuvem escura para chover. Ainda tem mais. Temperatura do ar. Umidade do ar. Vocês estão vendo agora com o meu conhecimento científico? Eu estou diante de um fenômeno este que, conectado a ele, nós temos 6, 5 outros fenômenos. E agora eu junto todos eles e retiro uma fórmula. E desta fórmula, eu agora posso dar uma maior apuração. Eu posso dizer com maior veracidade e certeza se realmente vai chover ou não. Por isso que às vezes a gente sai de casa, vê aquela nuvem super escura, tá bom? Se vai chover, pega o guarda-chuva, bota a galocha, bota aquelas capas, aí anda meia hora depois, sumiu tudo. Sumiu tudo. E às vezes você olha para o céu, tem uma nuvenzinha ali, um cinzazinho claro, aí tu vai dizer, olha, eu vou sair. Eu vou sair porque não vai chover não. E quando tu dá uma meia hora depois, que é um toró, que falta inundar a cidade toda. O que eu quero dizer é que o conhecimento de primeiro grau não é que ele seja uma inverdade ou que ele seja uma mentira, não. O conhecimento de primeiro grau, ele é verdadeiro sim. Mas ele, pelo fato de você estar estudando um fenômeno de forma parcial, né, de forma isolada, ele tem menos certeza do que o de segundo grau, tá bom? Que seria um conhecimento adquirido sobre um determinado objeto, tá bom? Mas objeto esse que estaria sendo conhecido, coadunado com outros conhecimentos, outros fenômenos, tá bom? Que interferem, tá bom? Que interferem no fenômeno ou no objeto ali estudado, tá bom? Tranquilos até aí?
Então nós já vimos já o conhecimento de primeiro grau e o conhecimento de segundo grau, tá bom? No conhecimento de segundo grau, a tendência é que nós sempre tenhamos uma resposta a um determinado fenômeno, tá certo? A gente não se, o cientista, ele não se, como é que eu posso dizer? Ele não se contenta com apenas o entender, o compreender. Ele quer ter respostas. E aí ele sai, né, do apenas qualitativo, apenas parcial, e passa agora para algo que complementa o qualitativo e quantitativo. Passa para o quantitativo, tá bom? Buscando ali uma fórmula, como eu já falei para vocês, uma fórmula que contemple todas as variáveis que interferem naquele objeto, naquele fenômeno que você quer conhecer. A gente diz que o conhecimento científico é o conhecer pelas causas. Eu quero entender o porquê. Aí, por que as tampas de esgotos são redondas? Não são quadradas. Se forem quadradas, tem que ter um pinozinho ali do lado, para que ela abra e fecha, tem que ter um pino. Por quê? Se for redonda, não precisa de pino algum. Se você for observar matematicamente, né, uma tampa quadrada, se você colocasse uma tampa quadrada sobre um esgoto em um asfalto, devido a tantos carros passarem por cima, ela ia trepidar, talvez ela saísse do lugar um pouquinho. E ela saindo do lugar um pouquinho, o que acontece? Ó? A diagonal do buraco quadrado, a diagonal, tá bom? É maior do que o lado da tampa. Isso vai acontecer o quê? Com a trepidação, a tampa vai cair. O buraco vai ficar aberto e pode até ter um acidente. E a redonda? Não tem como isso acontecer. Tenta colocar, empurrar uma tampa, né, de uma lata de leite em pó redonda. Vê se tu consegue. Tá bom? Por quê? Porque ela ali, as bordas dela é um pouquinho maior do que o buraco redondo, né? Do que o buraco da lata. Professor, mas se eu fizer isso com um quadrado, uma latinha quadrada, se eu aumentar as bordas também não cai não. Você é que pensa. É só você pegar a tampinha e fazer só isso, ó. Ela entra. Por quê? Porque a diagonal vai ser sempre maior do que os seus lados. Então, essas explicações bobas, às vezes, né? Essas explicações bobas é que você vai entender, né? Às vezes você está no seu quarto, aí falta energia, né? Falta energia, tá bom? E aí tu passa a escutar uns estralos, né? O teu guarda-roupa estralando, né? Um enjoadinho, uns estralos. Aí você diz que acha que tem algum bicho lá dentro, sei lá, alma, espírito. Não é não. É o seguinte, ó. Todas as matérias, todas as substâncias, a maioria delas, a maioria quase que absoluta delas, elas aumentam e diminuem de volume de acordo com a temperatura. Aí tu tá aí no Quixadá, por exemplo, temperatura de 34, 35 graus, tá bom? De dia. Aí o que acontece com o teu guarda-roupa, né? A tendência é que ele, ó, aumente de volume, ele incha. Você não nota porque é coisas mínimas, mas ele incha assim, tá bom? Incha. Aí quando chega a noite, tá certo? A temperatura cai. Vai para uns 23, 24 graus, às vezes, 25 graus, tá bom? O que acontece com ele, ó? Ele encolhe, ó. Ele começa a se estralar naquelas zoadinhas. Né? Então não é nada de visagem não, tá bom? Nada mais é do que a natureza. Por quê? Ó, tu chega perto de um servente de pedreiro, ele tem uma visão ele tem um conhecimento muito bom sobre misturar massas, né?
quando ele vai fazer o cimento, o concreto, ele mistura areia, cimento e a cal. Faz uma mistura perfeita ele. Ele diz, olha, eu boto, sei lá, uma lata de areia para, sei lá, 3 colheres de cimento e uma de cal. Aí ele mistura lá e faz a coisa. Aí você pergunta assim, por quê? Por que que tu mistura? Né? Alguns vão dizer assim, pela experiência. É para dar liga. Eles dizem assim, é para dar liga, tá bom? E dessa experiência deles, casual, tá bom? É verdade mesmo. Agora, se você for entrar no campo científico, por que que você faz isso, né? Por que que acontece isso? A cal, toda substância, ou a maioria delas, é assim. A temperatura aumenta, eles se dilatam. A temperatura cai, eles se comprimem. A maioria dos objetos é desse jeito. Mas a cal é diferente. A cal, quando a temperatura aumenta, ela se comprime. Quando a temperatura baixa, ela se dilata. Por isso que a tua casa, mesmo com essa oscilação de temperatura, né, a tua casa não racha, né? Tuas paredes não racham. Porque se rachasse, ela desabava. Por quê? Porque naquela mistura da cal e cimento, quando a temperatura está alta, que o cimento se dilata, o concreto se dilata, a cal, ela está se comprimindo. E está dando ali uma certa elasticidade às tuas paredes. E à noite, quando a temperatura cai, que o cimento está se comprimindo, a cal está preenchendo justamente esse comprimento dela, do cimento. Ela vai se dilatar tanto quanto, daí a medida correta. Tá vendo? Professor, por quê que entre um poste e outro, nós temos uma barriguinha de fio, né? Tem 2 postes aqui, 2 postes, bom? Aí os fios, ficam assim, com a barriguinha, tá vendo, E a gente perde milhares e milhares de quilômetros de fio. Mas por que a gente bota? Justamente por essa dilatação, tá bom? Quando é temperatura alta, o fio se dilata, aquela barriguinha aumenta um pouquinho. E durante a noite, quando a temperatura cai, o fio se estica. Aí já pensou se não tivesse essa barriguinha? Quando o fio se esticasse, derrubava vários e vários postes. Esse conhecimento é um conhecimento mais científico. Aí você encontra até uma fórmula, né? Uma fórmula com o coeficiente de dilatação de cada um dos materiais que você usa. Aí você vai descobrir que a variação, né, de volume vai ser igual a quantidade de volume original vezes a variação de temperatura vezes coeficiente de dilatação. Aí você descobre. E isso aí quem faz não é o servente de pedreiro, que faz um trabalho muito bem feito. Mas quem faz isso é o engenheiro civil, tá bom? São aqueles que calculam de forma bem correta qual seria a dosagem, tá bom? São os químicos, industriais, eles que fazem esses cálculos. E aí, o conhecimento deles não é mais conhecimento casual, não. É um conhecimento, é um saber pelas causas. Nós estamos diante de um conhecimento, agora um conhecimento científico, né? Um conhecimento científico, tá bom? Então, enquanto o conhecimento casual ele é isolado, ele é fragmentado, ele é avarejo, tá bom? O conhecimento científico ele é global, tá bom? Ele é total.
ele é no atacado. E, geralmente, você pode resumir o conhecimento científico em uma fórmula, tá bom? Em uma fórmula. Até mesmo o direito, no conhecimento científico, ele tem uma fórmula. Ele diz assim, a fórmula do direito, ó. Se A, então B. Se não B, então S. O que é que ele quer dizer? Se acontecer um determinado fenômeno, a norma prevê que o fenômeno tem que ser da forma... O fenômeno A, ele tem que ter uma consequência B. Se não for B, acontece uma sanção. Então, eu quero comprar. Ah, você quer comprar? Então você vai ter que fazer um contrato. Tá bom? Se não fizer o contrato, vai ter a sanção. Qual é a sanção? Ah, meu amigo, comprar alguma coisa sem ter feito um contrato. Tá bom? Nem que seja um contrato verbal, para tu ver o que é que acontece. Né? Eu vou comprar um carro. Aí eu compro um carro de uma pessoa sem contrato. Tá bom? E eu pergunto, rapaz, esse carro tá bem direitinho? Tá, bem direitinho. Ele já foi batido alguma vez? Não. E o motor dele já foi aberto alguma vez? Não, foi aberto não. Aí tu vai e compra o carro. 7 meses depois tu descobre que o carro que você comprou de uma pessoa, ele já foi aberto, o motor, ele já sofreu uma batida. Aí tu vai lá reclamar. Ele vai dizer, não. Todo mundo aqui da minha região sabe que esse carro já foi batido. E é verdade mesmo. E agora? Quando você bota no contrato, o negócio é diferente, né? Quando você bota no contrato que a pessoa informou que o carro nunca foi batido. Por quê? Porque se tivesse sido batido, ele vai ter que agora responder, né? Por algum tipo de indenização, porque ele induziu o comprador ao erro. Viu aí? Tá bom? E aí nós vamos conhecer dessa forma. Então, geralmente, o conhecimento científico ele é constante, tá? É por isso que dificilmente a FUNSEMI erra. Dificilmente ela erra, tá bom? Dificilmente. Ela diz que ela trabalha a probabilidade, né? Então, ela diz, por exemplo, aqui no estado de Ceará, na região sul, a probabilidade de chover é tanto, tá bom? Olha, esse inverno, o inverno não vai ser bom, o inverno vai ser regular. E é regular mesmo, tá bom? Porque pode acontecer que um dia possa cair um toró e fazer uma inundação. Mas quando você vai compor os 6 meses, né, de período de inverno aqui no Nordeste, você vai ver que eles não erram. Eu digo isso porque eu já fiz essa pesquisa junto há 15 anos, nos últimos 15 anos, quando eu estava fazendo mestrado, né, em economia. E aí eu fiz esse trabalho de pesquisa. E na época eu fiz o mestrado em 2000, foi o meu segundo mestrado, foi em 2013, mais ou menos, 2012, 2013. Eu fiz o segundo mestrado em economia. O primeiro foi em direito. E aí eu fiz essa pesquisa. E nos últimos 15 anos, quer dizer, do ano 2000 até do ano de 99 até o ano de 2013, não errou nenhuma vez. Nenhuma. Tá bom? Tá bom? Tá certo? Entenderam aí o conhecimento de primeiro grau e o conhecimento científico, tá bom? Passemos agora a entender qual seria o conhecimento filosófico, tá bom? O conhecimento filosófico. Aí esse aí, turma, é o seguinte: esse conhecimento filosófico não é para todos seres cognoscentes, tá bom? Não é para todos seres cognoscentes, tá certo? Depende muito porque o ser humano ele é multidimensional, o ser humano, tá bom? Então, para você chegar a um conhecimento filosófico, você tem que se abster de muitas coisas, tá bom? É uma dedicação muito, muito, muito severa, muito grande ao estudo de um determinado objeto. O conhecimento científico, tudo bem. Vocês, por exemplo, a maioria de vocês, a maioria mesmo, vai conseguir o conhecimento científico no que tange ao conhecimento jurídico. Então, vocês vão terminar o curso de Direito, vão fazer uma especialização e vão continuar o trabalho de vocês, sejam como juízes, sejam como
representantes do Ministério Público, sejam como defensores públicos, delegados de polícia, advogados, assessores jurídicos, mas isso não faz de vocês, tá bom? O conhecedor, né, de direito no terceiro grau. Faz você conhecedor do direito no campo científico, tá bom? Mas para quem quiser adquirir o conhecimento científico ou conhecimento de terceiro grau no direito, aí realmente vai ter que destinar um bom tempo de sua vida a um estudo mais digamos, mais genérico, ainda mais genérico, né? Beirando mesmo o grau máximo da abstração. E aí você vai ter que realmente fazer não apenas um doutorado, mas que nesse doutorado você venha a se aprofundar no mundo jurídico de uma forma que vocês ultrapassem, né, o simples fato da formalidade, da materialidade do direito. E aí você entra no campo da filosofia do direito, né, um campo bem aprofundado, tá bom? Aí nesse caso aí, né, esse último grau de conhecimento, que é o grau de conhecimento filosófico, é o último grau, né, do saber humano, tá bom? E ele se caracteriza por essa máxima generalização. Você reconhecer um objeto de forma filosófica é você conhecê-lo conectando não apenas as variáveis que o influenciam, mas a tudo que você conhece. A tudo que você conhece. A tudo mesmo. Tá bom? Eu gosto muito de comparar o conhecimento filosófico quando nós estamos diante de 3 pessoas, né, que estão conhecendo um quadro, uma obra de arte, como esse daqui, por exemplo. Vou mostrar aqui eu adoro obras de arte, tá bom? Estão vendo isso aí atrás, ó? Dessa menininha, né, que está num terreiro, né, e dando comida aos pintinhos, às galinhas, né? Quando você coloca esse quadro diante de uma pessoa que tem apenas o conhecimento de primeiro grau, ele vai olhar e vai dizer justamente isso. O que é que você acha? Ele diz, isso aqui é uma pintura, tá bom? Essa pintura ele toca e diz, é uma pintura a óleo, tá certo? E retrata uma menininha de aproximadamente ali uns 3 anos e meio, 4 aninhos no máximo, e ela tá ali dando milho, né, ração às galinhas. Pronto, é o que ele vai dizer. Aí se eu perguntar qual é a cor do vestido dela, ele vai dizer, é verde, tem umas bolinhas vermelhas, né, mas a cor é verde e tem umas bolinhas vermelhas, tá bom? E o cabelo dela é um cachinhozinho claro, beirando ali um meio alourado. É o que ele vai dizer. Você viu? Tudo com experiência. Quando você passa para um científico, tá bom? Ele vai olhar, observar e vai dizer, olha, esse quadro, ele é de um artista paisagista. Ele não trabalha o abstrato. Ele não trabalha. E, por exemplo, as plantas que estão ali atrás dela, tá bom? Dá um traço do parnasianismo. Tá vendo o conhecimento dele, como é que é? Enquanto o conhecimento do casual, do primeiro grau, é apenas o que ele experimenta, e não é mentira, é verdade, o do científico, ele associa a esse conhecimento casual ao que ele conhece, a mais, alguma influência de uma escola, né, de artes, ou, por exemplo, aqui, né, não tem nada de modernismo, né? Não tem nada de modernismo nessa arte que eu mostrei para vocês. E aí vai. Agora, quando você bota um filosófico, um filósofo, por exemplo, né, uma pessoa que tem um grau de filosofia, né,
das artes, por exemplo, aí você bota ele diante desse quadro, ele vai olhar, olhar, e talvez chore. Por quê? Porque essa paisagem lembrou ele, talvez, o que ele queria ter vivido, talvez porque lembre a ele uma passagem do seu passado, tá bom? Porque simplesmente ele observou que talvez no rosto dessa criança ele encontrou a pureza, a inocência, enfim, ele dá realmente uma viagem subjetiva, bem abstrata, tá certo? E aí a diferença dos 3 graus de conhecimento, à medida que a gente vai subindo o grau, passando do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, à medida que vai passando do casual para o causal e para o filosófico, nós vamos compreendendo mais e mais sobre um determinado fenômeno, quer dizer, o nosso grau de conhecimento vai ficando cada vez mais genérico e também a tendência é que passa a ser mais abstrato, no sentido de que a gente começa a adentrar, né, dentro da concretude desse objeto, que nós chegamos a ultrapassar essa concretude, chegando à abstração quase que total, tá bom? Não existe ali um mais importante que o outro, não existe. O que existe é que um é mais genérico que o outro, um é mais abstrato que o outro, mas todos são importantes e todos, né, nós, seres humanos, pelo menos o primeiro, tá bom? A gente consegue atingir o primeiro, tá certo? E muitos de nós conseguimos o científico. Agora o terceiro, como disse a vocês, o terceiro é mais para aqueles que venham a se aprofundar. Não precisa ter doutorado, não precisa ter, não. Por exemplo, o Patativa de Assaré, um homem que mal assinava o nome. Mas ele tinha um conhecimento de último grau no que tange à poesia, a uma forma de retratar os sentimentos, a uma forma de retratar situações, tá entendendo? Então, e ele nem estudo, digamos assim, formal, ele tem, tá bom? Agora, obviamente, quando você trabalha muito, estuda muito um determinado fenômeno, a ponto de ultrapassar, né, apenas a sua experiência e a coadunância daquele fenômeno com os demais, você chega ao grau de filosofia, né, em termos de conhecimento. Tranquilo até aí? Então pronto. Acredito que temos um material bom a ser discutido, né, para a aula de hoje à noite. Lembremos que nós podemos discutir não só esse material, mas o que nós já estudamos. Também podemos trazer outras experiências do dia a dia, do que está acontecendo, né, no nosso dia a dia, para que nós possamos de alguma forma coadunar com o nosso material. Fiquem abertos. À noite, na realidade, a noite é de vocês, tá bom? Eu vou estar ali só ajudando vocês. Então, se cuidem e à noite a gente se encontra, tá bom? Tchau, tchau.